noite, Brasil. Está começando o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros. Eu vou conversar com uma das maiores personalidades da vida social e política de Brasília. Ele nasceu em Salvador, na Bahia, é jornalista por formação, veio para Brasília. Ele foi aqui em Brasília editor do principal jornal da cidade, editor-chefe do Correio Brasiliense, foi diretor do Jornal da Comunidade, criou o jornal O Coletivo, que é do mesmo grupo, depois ele foi para a política, ele foi secretário de comunicação, vai contando aí, de comunicação, de turismo, de trabalho, de ação social, e tem mais um que daqui a pouco eu vou perguntar para ele porque eu esqueci. De 2006 para cá, ele assina um blog muito lido e muito respeitado na cidade e outras atividades que eu vou saber desse soteropolitano, José Renato Riela, mas aqui em Brasília ele é conhecido por Renato Riela. Riela, uma alegria recebê-lo aqui no programa. Pois é, muito bom, é importante Você foi estudo mesmo aqui que eu falei? Ainda ficou faltando alguma coisa, Na né? verdade, turismo não, não turismo, cultura e foi administração. Cultura, administração, trabalho, comunicação e agora serviço social. Aí, assim, sem muita ordem nas coisas, a gente tem que ter coragem, né? Quando eu fui secretário de Cultura, eu fiz um ato de loucura que foi levar o Festival de Cinema de Brasília, mais badalado de 40 anos, para o Parque Shopping, né? Então, pela primeira vez na vida, o Festival de Cinema de Brasília não foi realizado no Cine Brasília, que, como sempre, estava em péssimo estado, e nós realizamos ele no Parque Shopping. Não sei se você se lembra, a estátua dos dois candangos, nós fizemos ela em ferro, uma estrutura absurdamente alta, uns 10 metros de altura, que era um pórtico. Cidade, né? Todos os carros que entravam no Parque Shopping passavam por baixo do pórtico, que era, na verdade, a estátua Dois Candangos, a estatueta, o Oscar de Brasília, né? Agora, como jornalista, você foi prêmio ESSO de jornalismo com matéria sobre aquele caso do Mário Eugênio. Eu era chefe de reportagem e depois virei chefe de redação e fui um dos principais coordenadores da investigação em 1984, quer dizer, vai fazer 30 anos agora, do assassinato do jornalista Mário Eugênio, né? O Mário Eugênio, na época, tinha 30 anos, ele foi assassinado por parte da Polícia Civil de Brasília e parte do Exército, o Pelotão de Investigações Criminais, o PIC, que era o pelotão que torturava. Porque ele ameaçou revelar. Ele descobriu que esses dois grupos estavam roubando carros, estavam matando pessoas, e começou a publicar. De repente, ele foi assassinado à meia-noite de um domingo, ali na Rádio Planalto. E só por uma curiosidade, quem apresentava o programa às 5 horas da manhã na Rádio Planalto era eu. Você antecediu o dele, que era às 7 horas. Mas o meu era ao vivo e o dele era gravado. Ele era gravado à noite. Gravava à noite. E quando eu cheguei para fazer o meu programa ao vivo, o corpo dele estava estendido no chão, polícia, aquela confusão toda lá. Então você cruzou comigo, porque eu fiquei até de madrugada lá, ao lado do corpo, e quem fez a matéria que saiu no jornal Mataram o Mário Eugênio, o texto de primeira página já foi feito por mim. Eu assisti, foi um dos momentos, talvez assim, de maior repercussão da minha carreira de radialista, porque quando eu anunciei no ar a morte do Mário Eugênio, a cidade entrou em comoção. Sim, não, foi. Né? Bom, mas vamos voltar. Não, mas só para completar, o Mário Eugênio é tão importante que ele é o segundo túmulo mais visitado, né? Primeiro JK e segundo Mário Eugênio, nos dias finais, quer dizer, 30 anos depois, ele ainda é um ídolo, né? Mas vamos voltar, Riela, vamos voltar lá em Salvador. Você nasceu na capital mesmo? Nasci na capital, eu sou filho de uma família bem tradicional, meus irmãos são bem situados. Um dos meus irmãos foi diretor da OAS, foi grande chefe da Odebrecht, até hoje ele mexe nessas áreas. Estudei nos Maristas, né? Tive o privilégio de estudar nos Maristas e naquela época era maravilhoso porque os professores eram irmãos maristas, hoje é terceirizado, né? Os maristas só administram, mas eu tive uma formação fantástica, né? Eu vejo hoje as pessoas falarem igreja, nepotismo, isso, aquilo, e dou um testemunho, os maristas são maravilhosos, honestos, decentes, idealistas, fantásticos. Agora, não são padres, né? É uma ordem religiosa. Você sabe que não celebra a missa, né? Você sabe que um filho meu passou por lá e realmente mudou a vida dele também, né? Agora, como é que uma pessoa morando na beira da praia, de família tradicional, estudando nos melhores colégios, como é que sai de Salvador para vir para Brasília? Que ano que você veio para cá? Rapaz, a história é muito doida, muito incrível, porque com 23 anos eu era diretor dos Diários Associados em Salvador.
o que é um ato de responsabilidade. Você dá uma direção... Sua não, de, uma de quem me contratou. Né? Você dá uma direção de jornalismo, de uma estrutura enorme, forte, de centenária, para um cara de 23 anos, barbudo, cabeludo, de calça, jeans, etc., é uma coisa doida. E numa reunião de diretoria com o vice-presidente dos Diários Associados, que era o Nereu, que estava presente, então o governador ACM infiltrou ao meu lado na reunião, um braço direito dele, jornalista, mais velho, de 40 anos, e durante a reunião toda ele me provocou e em um devido momento nós dois levantamos juntos, eu dei um murro no meio do nariz dele. E representante do governador. E ele caiu escanteado assim na parede e a partir daí os Diários Associados me transferiram para o Correio Brasiliense. Quer dizer, há quase 40 anos eu vim transferido para Brasília, em 73, janeiro de 74, fugindo da repressão, né? Podia até pedir um dinheiro agora aí de indenização, mas não me ocorre essa possibilidade, não. Ô Riela, e como é que você chegou à política? Você foi cinco vezes secretário do governo do Distrito Federal. Como é que se deu essa mudança? É difícil dizer, porque eu trabalhei em jornal no Correio Brasileiro até 88. 88, depois da gente ter ganho o Prêmio ESSO, uma série de fatores, eu não aguentava mais redação. Eu tinha me esgotado. É extremamente estressante, né? Estressante. Pressão de todos os lados. E a redação do Correio naquela época, eu senti que não tinha mais como evoluir, eu não tinha mais autoridade e garra para fazer as reformas que anos depois vieram, né? E aí pedi demissão, por incrível que pareça, e todo mundo achou que eu estava maluco. Pô, o cara está doido, o cara está no auge, igual o Prêmio ESSO, virou chefe de redação. Eu era a terceira ou quarta pessoa mais importante da cidade, né? Aí fiquei 3 meses como superintendente do Grupo Apoio do Chico Maia, ganhando dinheiro, porque no jornal não ganhava tanto dinheiro assim, quando o Roriz assumiu como governador nomeado, né, pelo Sarney, porque naquela época não tinha eleição, e 3 ou 4 pessoas diferentes, entre os quais o Ronaldo Junqueira, que trabalhou comigo no Correio Brasiliense, me indicaram e eu levei 10 dias sem querer. E aí tem uma história graça disso. Na última vez que eu fui conversar com o Roriz, eu falei para ele, tem um problema, governador, eu não tenho paletó, eu não trabalho de paletó, eu não consigo vir trabalhar com o senhor porque eu não vou trabalhar de paletó. Aí ele chamou o ajudante de ordem, que era o César Caldas, eu acho, é meu amigo, me esqueci o nome dele agora, mas era César Caldas. Era o major, né? Aí falou, major, o secretário Riela vai trabalhar esporte. E eu trabalhei como secretário 6 anos de esporte. Aí depois tinha um blazer, uma gravata pendurada num canto, assim, para dia de entrega de medalha, um ato assim, mas, no geral, trabalhei esporte direto. Agora você sabe... E entrei na política por isso. Você sabe por quê que... Mas nunca entrei em partido. Você sabe por quê que o Roriz deixou? O Roriz era prefeito de Goiânia, né? Ele foi prefeito. Ele era vice-governador do estado e foi nomeado prefeito. Interventou durante 1 ano e meio prefeito de Goiânia porque o prefeito foi afastado por denúncia de corrupção, coisa desse tipo, né? E aí ele estava indo muito bem, revolucionando. Dava um show em Goiânia. Mas sabe por que ele veio ser governador de Brasília? Eu acho que o Sarney gostava dele, sei lá, era amigo. Dizem que o Sarney era amigo do tio dele, umas coisas desse tipo. Eu vou dar um furo para você e para quem está assistindo. Você vai revelar um fato histórico. Vou revelar um fato histórico aqui. Na verdade, Roriz veio para Brasília porque o Íris Rezende, que era, né, e continua sendo uma grande figura da política de Goiás, falou, se eu deixar esse homem aqui, do jeito que ele está fazendo aqui, ele vai fazer sombra para mim. Então conseguiu, ele também era amigo do Sarney, mandou o Roriz para cá para ficar livre da concorrência dele. Então esse é um fato histórico. Eu acredito nessa hipótese. E o Roriz veio para aqui e fez tudo que ele vinha fazendo em Goiânia, tipo assim, Operação Primavera, a primeira coisa que ele fez, criou a Operação Primavera. Aí dezenas, centenas de máquinas, limpou a cidade toda, e carimbando como a Operação Primavera, que era uma operação que já tinha feito em Goiânia. Então, na verdade, ele foi aproveitando as boas experiências e saiu muito bem. Eu gosto muito dele. Eu acho que o Roriz foi vítima, nos últimos anos, inclusive que eu já não trabalhava com ele, trabalhei com ele até o 2º governo, quer dizer, fiquei 2 governos fora. Eu acho que ele foi vítima de pessoas muito despreparadas que se cercaram e dominaram a estrutura dele, e ele rasgou uma biografia talvez a melhor do Brasil entre governantes, porque ele é recordista de governos, ele tem obras maravilhosas, quase tudo que você vê em Brasília, se você for pesquisar, nasceu no Roriz, na estrutura dele, e ele rasgou a biografia por besteira, bobagem. Será que Riela, será que isso é recorrente?
Será que o poder vai transformando as pessoas, até que as pessoas acham que elas nada é capaz de atingi-las? Nós vimos aqui em Brasília, nós tivemos aqui esse espetáculo horroroso, que Brasília em um ano teve 4 governos, né? Claro. Você conviveu muito, você acredita todos nisso? eles. Na verdade, por incrível que pareça, eu tenho, historicamente, intimidade com todos os grupos. Uma intimidade mesmo. E você, como consultor, você prestou serviço a todos eles, né? Doméstica, familiar, política, de gabinete, conheço a mulher de todo mundo, os filhos. E me assusta que essas pessoas todas que tinham muito valor, eu vou dar um exemplo claro, Arruda facilmente poderia ser presidente da República. Ele é brilhante, ele é ágil, ele era bem relacionado, mas ele errou 2 vezes, errou no painel inexplicavelmente, nem ele mesmo consegue explicar o que ele esperaria conseguir com aquela história do painel. Está respondendo o processo, já foi até condenado por aquela fraude. E depois errou no governo, né? Se distanciou, levou o governo para Taguatinga. Você tem ideia, nos 2 anos de governo dele, eu que tenho muita intimidade com ele, já viajei com ele para o exterior, etc, etc., eu não tive nenhum contato com ele, nunca fui em Taguatinga, encontrei ele em 2 solenidades, que ele me cumprimentou de longe, até no microfone, estou vendo ali meu amigo Renato Riela, porque eu sabia que estourava, e tive a oportunidade de falar para ele na campanha, durante 2 vezes que eu encontrei ele, cruzamos durante a campanha, que ele não terminaria o governo, e ele falou, mas por quê, por quê? Eu falei, porque você colocou o Paulo Otávio como seu vice-governador, e você vai fazer um governo imobiliário. E o governo dele foi imobiliário. E caiu por isso, porque era um governo feito por interesses imobiliários. Você passou por todas as áreas, muitas áreas do governo. Você, como jornalista, conhece todas as personalidades. Você, como eu, é de um tempo em que as eleições, os votos eram conquistados. Hoje, os votos são comprados. Hoje, ganha a eleição quem compra mais votos. Brasília tomou um rumo diferente do que era sonhado por você, por mim, etc. A pergunta que eu quero que você responda no próximo bloco. Ainda tem conserto? Brasília dá para voltar a ser a Brasília dos sonhos de JK? Você vai me responder isso no próximo bloco. Estou conversando com o jornalista Renato Riela, ele que passou por várias secretarias, foi diretor, editor dos principais jornais da cidade, é um consultor político que foi ouvido por todos os governos que já passaram no Distrito Federal, e ele também tem uma atividade em que ele é consultor de um instituto de pesquisa respeitado na cidade. É também o diretor de marketing do maior evento de moda de Brasília, o Capital Fashion Week, e conhece com profundidade a cidade, a história da cidade, as personalidades, a gente do povo, os poderosos, os ditos poderosos, né? Você acha que Brasília tem condições de voltar a ser aquela Brasília sonhada por JK? Ou você acha que a política tomou um rumo tão nojento, tão diferente, que nós ainda vamos ter que passar tempo até depurar o que está acontecendo na política, não só de Brasília, mas do Brasil também? Não, primeiro eu queria lhe contestar, porque quando a gente vem para um debate desse, a gente tem o direito de contestar. Lógico. Eu afirmo que em Brasília não existe a característica da compra de votos. Nós tivemos pouquíssimos casos, por exemplo, Tatico, não é? Uma figura estranhíssima, sorumbática. Tatico comprava voto, o Pedro Passos comprava voto. Mas os governadores eleitos, mesmo o Arruda, Paulo Otávio, Roriz, esse pessoal, Agnello, a característica de compra de voto, como existe em alguns estados tradicionais, aqui não existia. Existe o marketing, existe influência. Aqui existe um fator, Riela, é o seguinte. Mas a compra de voto específica aqui não existe. Agora eu queria fazer mais um comentário. Brasília, respondendo a sua pergunta, tal qual o catolicismo, eles são maiores do que os governos. Então, eu diria assim, todo mundo pensou que a igreja fosse acabar. Na verdade, o catolicismo é muito maior do que o Vaticano. E deu a volta por cima, e em 2000 anos já deu essa volta por cima muitas vezes. E Brasília também dará. Você provavelmente tem filhos nascidos em Brasília, eu tenho um filho nascido em Brasília. 3 filhos nasceram. Eu também tenho 3 nascidos em Brasília. Me surpreende o grau de distanciamento de coisas ruins dessas pessoas, entendeu?
São pessoas extremamente boas. Que... Eu acredito a essa geração consertar os erros que a nossa geração cometeu. E sem exageros, né? Eles não são, como a nossa época era, a gente era raivoso, assim, eles têm um grau de distanciamento das coisas ruins com suavidade. Né? E uma coisa interessante, quando eu fui administrador de Brasília, que é um cargo importante, muito visado, os meus filhos nunca se apresentaram como filhos do administrador de Brasília. Sempre se apresentavam como meu filho. Mas o que eu digo na política de Brasília é o seguinte, aqui em Brasília, eu não estou falando de governador, mas a eleição para deputado distrital e deputado federal, deputado distrital aqui em Brasília, não existe exceção a essa regra. Ou você tem uma corporação atrás de si, aqui nós temos o deputado da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Sindicato dos Bancários e tal, ou temos os compradores de votos, sim, que tem uns 3 ou 4 deputados. Sim. Mas está diminuindo. Eu tenho uma tese sobre isso. Aqui houve eleição de presidente de sindicato quando havia inflação. Eu fui secretário de Trabalho, eu negociei 200 greves em 4 anos. Então a inflação, e eu cheguei a argumentar isso até no processo um dia e fui bem sucedido, teve um mês que deu 80% a inflação. Mas 40% no meu período de secretário, antes de 94, era normal. Para quem não viveu isso, o preço das mercadorias de manhã era um, de tarde era outro e à noite era outro. O jovem não acredita. O jovem não acredita. O seu salário, você recebia no dia 1º, no dia 30 ele valia a metade. É verdade. Então, esses sindicalistas, eles se elegeram. Hoje em dia, a presença sindical na Câmara Legislativa é muito baixa. Hoje em dia você tem muita gente lá se elegendo por outras composições, outras situações. E a compra de voto em si é muito reduzida, você tem outro tipo de situação. Tem pessoas assim, eu vou dar exemplo, Chico Vigilante, ele não se elege pela corporação. Eu acompanho as eleições do Chico Vigilante. No início foi, pela área vigilante, mas é uma categoria pequena, etc. Ele se elege por uma fama geral, de contestador, de brigão, brigou com o posto de gasolina, agora é presidente da Comissão do Consumidor. O Joey Vale, outro meu amigo, ele se elege porque agricultura natural, tem a fazenda, pega a área rural de Brasília e trabalha as cooperativas. Então você tem muitas pessoas. Agora você ainda tem o regional, o RAAD, é Sobradinho, mas isso está mudando. Hoje mesmo os regionais estão se infiltrando por outras cidades. Então eu tenho uma certa admiração pela Câmara Legislativa. Acho que ela exprime bem Brasília e ela tem sido mal administrada em termos de marketing. Vou dar um exemplo para você. A mãe do Renato Russo recebeu o título de cidadã honorária de Brasília há 10 dias. Eu escrevi no meu blog um texto grande dizendo o seguinte: eles mandaram um convite para mim e não identificaram ela como mãe de Renato Russo. Quer dizer, todas as pessoas que receberam aquele convite receberam o convite para uma senhora Manfredini, que é o sobrenome, mas se fosse dito que era mãe de Renato Russo, teria outra dimensão. Não é? Não tem como você dissociar a mãe do Renato Russo do grande mito. Né? Então, a Câmara ela não tem sensibilidade para se comunicar com a sociedade do jeito que a sociedade precisa. Né? E tem méritos. Agora, no fim, sobra uma imagem muito ruim para ela. É verdade. Riela... E é indispensável o legislativo. As pessoas que pensarem que Brasília possa não ter o legislativo vão se arrepender. A gente lembra como era. Nós lembramos como era quando tinha comissão do Senado. Mas uma coisa que me fez colocar esse programa no ar aqui, direto da capital dos brasileiros, é exatamente porque você viaja muito, eu também, e a gente convive com essa pecha que deram a Brasília. Brasília, você mora lá em Brasília, só tem corrupto. E eu costumo lembrar o seguinte, são 513 deputados federais, só tem 8 de Brasília. Só tem 8 de Brasília. Então vem... E vou lhe dizer, os 8 atuais são muito bons, né? É verdade, você não vê falar. Sem contar que tem o Regufe, que talvez seja, no sentido idealístico, o melhor de todos, né? É verdade. E, inclusive, brevemente ele estará conosco aqui. Riela, Brasília, você também é um especialista da área de informática. E Brasília está vivendo... Eu mexo com TI, tecnologia da informação, bastante hoje em dia. E Brasília está vivendo um momento importante com a criação, com a materialização da cidade digital. Sem dúvida nenhuma. Que já tem lá o data center do Banco do Brasil e da Caixa Econômica pronto. Conjunto. Você sabe que é um projeto de R$1 bilhão, né? O Banco do Brasil e a Caixa fizeram um data center conjunto, nacional. Toda a memória de tecnologia de informática das duas entidades está dentro desse data center, que é ali perto da Granja do Torto, onde morava o presidente, onde mora a Dilma.
Eu tive o prazer, quando eu fui administrador de Brasília, fui eu que iniciei essas tratativas, Deus, porque... então, você tem que guardar, você tem algum papel guardado, tem que guardar, porque daqui a 10 anos vai valer ouro como referência histórica. Ele ia ser construído em São Paulo, né? E nós conseguimos. Vai gerar, a expectativa é que ele gere de 40 a 60 mil empregos diretos quando tiver consolidado o parque. E muita gente do Brasil não sabe, Brasília é um grande centro da indústria da inteligência da tecnologia. Né? No governo Arruda, das 10 maiores empresas de TI do Brasil, 6 eram de Brasília. Aí houve aquele escândalo enorme com uma série de distorções nas vendas governamentais, isso caiu. Mas nós hoje ainda temos uma grande liderança de TI nas empresas daqui, e esse parque digital é a vocação da cidade. Nós vamos ter, em 10 anos, em 15 anos, 2 vocações, cidade administrativa e tecnologia. São as 2 grandes vocações. A UNB, por exemplo, grande parte da UNB vai se mudar para dentro do parque digital. O projetão do parque digital foi feito pela UNB. Vai haver um centro tecnológico lá, internacional. A UNB é a Universidade de Brasília, uma das melhores universidades do país. Né? E de forma mundial. Agora, você tem uma posição de observador da cidade, porque você também é consultor de um respeitado instituto de pesquisa. Sim, dados, de dados, né? Dados opinião, né? Que tem pesquisa política, política, empresarial. Desde 98 a gente faz, né? Isso. Então você tem um retrato do Distrito Federal na mão. Né? Sim, sem dúvida. O que você projeta para o ano que vem? O governador Agnello, o governo dele tem recebido muitas críticas, mas a gente começa a ver um movimento agora de algumas realizações acontecendo e tal. A oposição aqui está fragmentada. O que você projeta para o ano que vem? Olha, a gente tem de levar em consideração experiências anteriores. Quer dizer, as pesquisas indicam que no Distrito Federal, como partido, só existem 2, PT e PMDB. E eles estão juntos. E a gente faz essa pergunta, quer dizer, a gente vai 3.000 entrevistas em 30 regiões e a gente pergunta qual o partido da sua preferência. Não pergunta filiação, porque os filiados são mínimos. E dá, assim, PT 20% e PMDB 11%. Quer dizer, mais de 30%, pode evoluir até para 40%, os 2 têm, como preferência das pessoas, não necessariamente dos candidatos. E os outros partidos é 1,5%, 2%, 0%, 0,5%. Mais de 30 partidos, são siglas que ninguém não sabe. Tem, né? E houve desmoralização, o DEM, o famoso DEM, quase demo. Né? O DEM era forte, desapareceu, o PSDB está muito fraco, tem representações, né? Então, eu acho que a chapa Agnello Filipelli, e se vier o Gin do PTB como candidato ao Senado, como estrutura, é difícil de ser batida. Agora, nós sabemos, independente de pesquisa, que a avaliação do Agnello hoje está muito baixa. Né? A Agnello tem um positivo aí nas pesquisas de 20%. Né? Você acredita numa possível saída do vice-governador Tadeu Filipelli para disputar o governo? O Filipelli tem dito insistentemente que se o Agnello for cabeça de chapa, ele permanece como vice. E tem dito com muita firmeza que se trocar o Agnello, ele pensaria na possibilidade de ser candidato a governador. Então, o PT está sinalizado pelo PMDB que só aceita uma chapa se for o Agnello com cabeça de chapa. Porque o Filipelli é muito experiente, né? Ele não trabalhou suficientemente a sua própria imagem. Se ele saísse candidato a governador hoje, ele teria dificuldade, ele teria que se fortalecer mais junto à população. Mas ele é muito experiente, ele andou grudado no Roriz aí anos e anos, ele fez muitas campanhas. Ele foi, em 2006, o deputado federal mais votado, 134 mil votos, né? É expressivo na população de Brasília. Então, eu acho que eles têm muita chance. E tem muita coisa boa para apresentar. O estádio, apesar do preço, né, que é desgastante, um preço de 1 bilhão e 500 milhões para um estádio, mas nós vamos ter 7 jogos de Copa do Mundo aqui, e isso 4 meses antes da eleição. Então, é muita matéria-prima de marketing na mão do governador para se fortalecer, a população vai lá. E o poder também, né? O poder, tudo. Só para fechar, porque o nosso programa está terminando, você criou com a Márcia Lima o Capital Fashion Week, o maior terceiro evento de moda do Brasil. E é o maior evento daqui do Centro-Oeste. Federal, do Centro-Oeste. E o ano que vem, esse ano vai ter? Vai ter, e a gente tem uma surpresa, uma novidade, um grande fato. Vai ser no CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil,
eu considero uma elevação de nível muito forte no evento. Que é um grande centro cultural de Brasília, Não, né? Super atuante. Efetivamente, é o maior espaço de eventos de Brasília, o mais prestigiado, o mais respeitado. Quando vai ser? Vai ser 20 a 23 de agosto. E eu queria chamar a atenção de você para uma coisa. A gente tem focado nos 3, 4 últimos anos, com apoio e orientação da Apex, Agência Brasileira de Exportação, que é o nosso principal apoiador, na descoberta de valores locais. Então, nós já jogamos no mercado 42 novos estilistas, dos quais 10 estão bem firmes na carreira, com nome nacional, alguns com nome internacional. E modelos também, inclusive o meu filho, Rodrigo Aguiar, que saiu... Sim, sim. Modelos, a gente exporta modelo para o Oriente. A própria filha do Agnello, a Fernanda Queiroz, ela foi descoberta pelo capital... Agnello é o governador, né, do Distrito Federal. Foi descoberta pelo capital Fashion Week em 2005 e fez carreira no Oriente, Coreia, Japão. Agora ela está estudando na Argentina, mas ela durante 4 ou 5 anos foi modelo profissional, quando Agnello não era ainda governador, acho que nem ministro ainda, era deputado. Quer dizer, a gente não tinha nenhum interesse maior de fazer média com ele, era valor mesmo, foi uma grande modelo. E para a gente só fechar essa entrevista, o soteropolitano, o baiano Renato Viella, depois de tantos anos de Brasília, qual é o seu sentimento? Você agradece a Deus como eu agradeço ter vindo para cá ou você se arrependeu? Eu mantenho raízes na Bahia, até sotaque, preferências, maneira de ser, maneira de lidar com a humanidade. Sou bem baiano, bem baiano, bem baiano. Meu filho mais velho se chama Gil, então é uma demonstração, mas eu adoro Brasília e eu realmente, a grande, como se diz, conquista da minha vida foi ter dado um murro no cara e ter vindo para Brasília. Que depois eu perdoei o cara, momentos depois a gente teve alguns encontros, mas... E até difícil imaginar você, esse gentleman, né? Perdendo a esportiva e dar um murro na cara de alguém. Foi a última vez que eu briguei. Viella, uma alegria tê-lo recebido aqui, muito obrigado. Foi uma honra ter podido conversar com você nessa rápida aula sobre Brasília dos últimos anos. Rememorações. Obrigado.